Acho que agora foi. Então, vocês desenvolvem um planejamento de uma forma adequada por escrito. Os seus pensamentos, as suas ideias, você coloca por escrito de uma forma detalhada. E mais, as pessoas que estão à sua volta, elas compreendem claramente esse planejamento que foi efetuado? Então, pensando nesses quesitos, de 1 a 10, que nota que vocês conseguiriam aí se dar para o quesito planejamento? Tá? Eu vou parando um pouquinho para vocês irem pensando, porque o mais bacana é vocês conseguirem ir se analisando para, de fato, valer a pena aí o conteúdo, ok? 8, Sandro. Boa, você já melhorou bastante também, né? Mas vamos lá, vai anotando. Se quiserem ir colocando a nota, pode ir colocando. Se quiser anotar aí na casa de vocês, para o final vocês conseguirem fazer o score e a gente falar das conclusões. Obrigada, Sandra. Você foi um ótimo cliente também. O Sandro foi meu cliente, tá, pessoal? Só para vocês entenderem aí. Vamos lá, então. O segundo ponto, a parte de organização. Você se sente qualificado e eficiente quando reúne pessoas, dinheiro e recursos? Ou seja, quando a gente fala de organização, a gente está falando de organizar as pessoas, os recursos antecipadamente e o seu time conseguir entender o que você está organizando, para quando está sendo organizado e aonde isso vai chegar, né? Então, a parte de organização, de você conseguir organizar a sua área como um todo, falando de recursos, de pessoas, de budget, você consegue fazer isso muito bem e consegue passar essa organização de forma adequada para o seu time? Então, de 1 a 10, o quanto você consegue se avaliar nessa área. Ok? Pessoal, se tiverem dúvida, pode ir colocando no chat que eu vou lendo, tá? É participativo aqui, não é só para eu ficar falando. Fiquem à vontade. O terceiro ponto, estudado por ele, que é muito importante e muitos gestores não se dão conta até que tem que fazer isso, ou não se dão conta até que percebam que o que está acontecendo é que não tem a pessoa certa lá para ajudar ele, né? Então, a parte de recrutamento e seleção. Quando você desenvolve, né, a capacidade de selecionar as pessoas certas para a sua área, você consegue, de fato, ter uma pessoa qualificada. Hoje, como que você se autoavalia nesse processo? Para vocês conseguirem pensar um pouquinho mais, o quanto, de fato, vocês têm um processo bem definido de recrutamento e seleção e o quanto esse processo é, de fato, efetivo, né? Ele já foi comprovado. Ou seja, muitas empresas, o RH faz o processo praticamente inteiro, ou auxilia muito, dependendo do tamanho da empresa, mas sempre passa pelo líder, ou deveria passar, a pessoa que vai trabalhar com você. Nesse momento, você alinhou com a RH toda a estrutura da sua entrevista, você sabe as perguntas que você deve fazer para tirar o melhor daquela pessoa, para conseguir entender se de fato ela vai te atender durante o dia a dia. Então, nesse quesito, quanto que vocês conseguem se avaliar em recrutamento e seleção? Quanto vocês conseguem de fato avaliar uma pessoa para sua área? Aí, ó, o Sandro colocou 5, né, Sandro? Então, tem que melhorar nesse quesito aí de recrutamento e seleção, tá certo? Isso é muito importante. Isso é muito bacana vocês pegarem o apoio do RH, tá? O apoio do RH para isso é muito interessante. Tem bastante oportunidade, é isso mesmo. Vamos lá, então. O quarto ponto. O quarto e o quinto ponto são muito interessantes também. A questão de delegar é um ponto extremamente importante que todo gestor conhece a palavra, fala muito disso, mas não para ao fundo para se analisar nessa questão. O delegar, gente, não é só passar a tarefa adiante, certo? Então, quando você é gestor e te perguntam, você sabe delegar? Sei, eu passo
as tarefas adiante, não fico com tanto trabalho operacional, consigo delegar de uma forma ok. O delegar aqui de uma forma mais profunda, para vocês se avaliarem, é muito em relação ao quanto você acerta a pessoa que você delegou, ou seja, aquela pessoa de fato tem capacidade para entregar o que você está delegando, o quanto que você analisou isso antes e tem essa clareza, e o mais importante, a forma que você delegou não gerou retrabalho. Então, o que você delega e o que você fala é extremamente claro e objetivo para aquela pessoa entender? Lembrando que tem gestores aí com mais de uma ou duas pessoas na equipe. 3, 4, 20 pessoas na equipe. Para cada pessoa, existe uma forma de delegar. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, tem uma pessoa que você fala, ela já pega, já capta e consegue fazer. Tem a pessoa que você tem que fazer um plano por escrito, por exemplo. Tem uma pessoa que você tem que fazer por escrito e conversar com mais detalhes. Então, nesse quesito de delegar, o quanto que vocês estão aí de 1 a 10, pensando em tudo isso que eu estou comentando agora, não só a questão de passar a tarefa. 8. Sandro tá bem em delegar. Até melhorou sua qualidade de tempo, né? A gente comentou bastante disso. Ter conseguido mais tempo para você. Tem vida, né? Tá saindo cedo do trabalho, tá participando de webinário. Tá bacana, Sandro. A questão de supervisão, o quinto ponto. Então, a gente tem o ponto de delegar, mas a gente tem o ponto de supervisionar também. Então, quando você delega, o quanto que você é capaz de garantir que aquele trabalho vai ser entregue no prazo necessário? Porque você tem que cumprir seus prazos, você tem que dar satisfação para o gestor acima de você também, normalmente, né? Você ter seus resultados. Quando você delega, como você supervisiona? Você supervisiona da mesma forma para todos os membros da equipe? Você sabe separar a forma que cada membro precisa ser supervisionado? Né? Você sabe fazer de uma forma que não fique para a última hora, para que você entregue aquele trabalho? Então, a supervisão, ela é muito mais de, eu faço uma reunião semanal com o meu time e acompanho. Tem dado resultado isso? 100%? Porque, às vezes, é a questão de supervisionar individualmente. Às vezes, é a questão de você entender a importância de cada trabalho e os trabalhos mais importantes você supervisionar de uma forma mais próxima e os que são mais tranquilos ou que têm um prazo maior você supervisionar de outra forma. Então, vem de pessoas e de tarefas as formas de supervisionar. Pensando em tudo isso, quanto que você se considera bom aí na questão de supervisionar? De 1 a 10. Como que vocês se autoavaliam? A Imara comentou que a liderança situacional ajuda muito, com certeza. É exatamente isso que a gente está falando. A liderança, ela envolve pessoas, e cada pessoa é de um jeito, né? E cada tarefa é uma tarefa. Tem tarefa mais fácil, tem tarefa mais difícil. Então, a habilidade aí de liderar, a gente pode falar que é algo bem personalizado, que vem aí dessa liderança situacional. Sandro colocou 7 aí em supervisão, bacana, para poder acompanhar o seu time. Vamos lá, pessoal, tem algumas pessoas participando. Eu queria que quem não falou ainda aí no chat me falasse se está fazendo sentido, sim ou não. Vale a pena continuar com as outras 5 habilidades, sim ou não? Vocês estão conseguindo se avaliar? Bacana, Valdir. Estão conseguindo pensar aí mais fora da caixa, se avaliar nas habilidades? O Sandro eu vi que está participando, a Yamara também, Valdir colocou, todo mundo está... Vale a pena a gente continuar esse espelho seu, então. Vamos lá, então, pessoal. Vamos para o sexto ponto estudado pelo Brian Tracy, que ele fala bastante da questão de a medição do desempenho.
Então, como que você mede, né? Se você estabelece as medidas e os padrões, se eles são claros para cada tarefa-chave, para cada atividade. E além disso, as pessoas que estão junto com você lá na equipe, elas têm essa ideia desses padrões, de como vai ser medido o resultado delas, e elas têm ideia de como o bom desempenho será recompensado, além de medido também. Então, é aquele famoso, aquela famosa questão quando o chefe te delega alguma coisa e você fala, mas por que eu tô fazendo isso? Para que eu tô fazendo isso? Aonde isso vai chegar? Qual que está sendo a minha parte na equipe? Então, essa questão da medição é muito importante para motivar e para engajar também, né? Se você tiver padrões claros aí, estabelecidos, para que você consiga medir de fato o desempenho da sua equipe, a sua equipe automaticamente vai se sentir valorizada, certo? E, mais que isso, se não tiverem com uma boa medição, eles vão ter caminhos, vão ter soluções, vão ter um acompanhamento para que, da noite para o dia, na hora que tiver que entregar lá o resultado, falar, poxa, não está feito. Ou seja, a medição, além de engajar, motivar, poder ter uma métrica aí para compensar, ela também auxilia muito o gestor a dar o feedback, né? Então, uma forma de medir mais clara e efetiva, ela traria isso. Pensando em todos esses aspectos, o quanto que para vocês se autoavaliam aí de 1 a 10 na questão de medição. Lembrando que se você for gestor de uma pessoa ou de 50 pessoas, a medição ela deve ser feita, né? Ou através de você, ou através dos gestores abaixo de você que faz, né, dos seus, vamos dizer assim, seus liderados diretos. E tem pessoas, às vezes, que hoje não têm equipe necessariamente embaixo, lideram indiretamente. Mas você tem que ser o seu próprio líder. Então, tudo isso que eu tô falando, como que você faz para você mesmo, né? Para se autodesenvolver também, tá? Você está com 5 nisso, acompanhando por indicadores. Bacana. Já tá num bom começo, né? Quando você tem indicadores, você já tem alguma das opções claras aí para medir. Então, você já consegue ter a clareza que está faltando indicadores para medir mais ainda. Então, já está no começo. A Irene colocou que acreditar na capacidade de aprendizado das pessoas. Sim, a medição te ajuda quando você acredita, você delega, você está supervisionando, você está acreditando nessa capacidade, e quando você está medindo, você consegue comprovar e engajar essa pessoa, né? E você acreditar nela e conseguir provar por números e A mais B, tira daquela questão subjetiva. A gente começa a falar de resultados que são fatos, né? Então é bem bacana mesmo. Vamos lá, então. O próximo ponto. Questão de relatórios. Toda área tem relatórios, né? Toda área tem. Aliás, tem muitas áreas aí, muitas empresas que têm relatórios até demais. Mas você tem aqui, no sentido, o Brian Tracy fala muito no sentido de você estabelecer esses métodos para você emitir os resultados da sua área. Então, não a medição de desempenho do seu time em si. Aqui a gente está falando de resultados mesmo, de números da sua área. Independente da área que você trabalha, tem relatórios mostrando esses resultados. E mais do que isso, esses relatórios, eles são fornecidos de uma forma adequada, ou seja, amanhã você entrou em férias, o seu chefe, o seu superior precisa ver como que estão os resultados aí da sua área. Se ele abrir o relatório que você passou antes das férias, ele vai entender sozinho? Vai ler, vai entender, tá ok? Ele vai saber reportar quem ele precisa? Ele vai saber cobrar o que ele precisaria cobrar aí do seu time enquanto você está fora? Eles estão bem apresentados, esses relatórios? Então, não é só questão de fazer, porque a questão do relatório, que pega muito para gestor, que tem que ter o ponto de atenção aí, é que o que é óbvio para você, nem sempre vai ser óbvio para quem está lendo. Então, o relatório ele tem que estar muito claro.
Então, esse é o ponto crucial. O quanto de 1 a 10 aí o seu relatório tá óbvio para que uma criança entenda o que está acontecendo lá, né? O que está, de fato, adequado à apresentação. A Irene colocou que isso deve ser o aprender com o passado. Põe isso a importância dos registros e relatórios. Exatamente. Bem pensado também, Irene. A questão do relatório, além de você reportar o que está acontecendo, você passa a ter um histórico, né? Um registro da sua área, né? Então, isso é extremamente importante, com certeza. Faz sentido, Sandro. Eu já falei um pouco disso com você, né? Eu vou falar um pouco no final aqui para o pessoal também. Uma coisa muito ligada à outra, né? A medição de desempenho e os relatórios normalmente são os KPIs, os seus indicadores. Então faz sentido um estar ligado ao outro, sim. O 8º ponto é sobre a produtividade. Aqui a produtividade nada mais é do que quando a gente fala em como vocês estão administrando o tempo de vocês como líder. Então, a gente sabe que como gestor, além de você ter o seu trabalho, que normalmente é muito mais estratégico e demanda muito mais tempo, você tem que fazer tudo isso, tem que delegar, tem que medir, tem que supervisionar, tem que fazer seus relatórios. Como que você faz com a sua produtividade? Você busca meios mais rápidos, técnicas melhores para o trabalho ser mais eficiente. Você reorganiza e estrutura a sua área constantemente. Você sabe definir como ninguém prioridades. Isso é o mais importante. A questão da produtividade, o Brian Tracy trabalha muito com a administração do tempo, no sentido de que existem coisas que são importantes, urgentes e circunstanciais. Nesse caso, o quanto você está sabendo lidar com essa tríade aí do tempo? Então, por exemplo, o que está importante? O quanto que você está dando de fato importante para que ela não se torne urgente? E o quanto de importância você está dando para coisas circunstanciais que não precisariam de tanta importância naquele momento? E aí você está num ciclo lá se atolando, tá? Então, a questão da produtividade aí é essa administração do tempo, essa consciência das prioridades. E como a gente está falando de liderança, para você se autoavaliar, pensa aí no final. O quanto você passa isso para sua equipe também. O quanto você é um exemplo disso para sua equipe e o quanto você consegue ensinar, né, a sua equipe a se organizar também, com as prioridades deles, né? De 1 a 10, quanto que você se dá? Ô, Sandra, 7 tá bom, hein? A gente começou o processo, esse era uma questão importante também. E é bacana quando melhora isso, porque os outros itens vão vindo atrás, né? Você melhora a sua produtividade, o seu resultado vai ficando melhor com todos os outros pontos. Certo? Chega de hora extra, né? Vamos lá, então. O 9º ponto, inovação. Como líder, vocês buscam continuadamente formas aí de inovar na sua área? Todas as áreas, independente do segmento e de empresa aí que vocês trabalham, da área que vocês atuam, sempre tem uma inovação tecnológica, tem uma inovação na lei, tem uma inovação que saiu em alguma reportagem, tem cursos aí que trazem novidades para a área de vocês. O quanto que vocês buscam isso no dia a dia e se atentando que isso às vezes pode estar baixo exatamente por causa da administração do tempo, da produtividade, da correria no dia a dia, né? Exatamente, Irene. O quanto que vocês buscam sempre ter o conhecimento, as novidades para trazer para a área de vocês. E falando como líder, o quanto que vocês incentivam a equipe de vocês a ter um ambiente criativo, de trazer ideias. E o quanto você, como líder, valoriza essas ideias. A gente sabe que às vezes tem gente que traz muita ideia e que é coisa que não vai ser implementada agora. O quanto que você sabe dar esse feedback para nos desmotivar e para aproveitar o máximo. E o quanto você sabe fazer com que aquela pessoa que não traz muitas ideias,
que não participa muito, comece a participar, ok? Então, de 1 a 10, o quanto você precisa aprimorar nesse ponto de inovação. Sandro, 5, mais uma área aí bacana de melhoria, né? Porque isso é muito importante, gente. Quando vocês inovam na área de vocês, vocês estão engajando o time, vocês estão motivando, vocês estão se destacando na empresa de vocês. E muitos líderes deixam isso para o marketing, e não é bem assim. Ok? E o último ponto, porém, com certeza, não o menos importante, é a parte de lucratividade. É isso aí, Sandro. Tem as priorizações, né? Primeiro colocar a casa em ordem, para depois começar a trazer as inovações. Senão também fica uma coisa em cima da outra. Tá certinho. As prioridades, perfeito. A parte da lucratividade. Mesma coisa da inovação, só que pensando em lucro. Eu não sou gerente da área de vendas, não estou, sei lá, relacionado diretamente aí ao core business da empresa e tudo mais. Ok, mas dentro da sua área, você se preocupa com a rentabilidade da empresa de uma forma geral? Então, no caso de, por exemplo, reduzir um custo, né, de trazer uma ideia aí para melhorar a rentabilidade, buscar maneiras aí de aumentar as vendas da sua empresa, dar sugestões para a área de vendas, ou se você é de vendas, trazer essas sugestões sempre focando na lucratividade, né? A questão que a Irene trouxe de pensar a longo prazo. Exatamente. A lucratividade é muito isso, pensar lá na frente, ter o melhor retorno, ser consistente no dia a dia. O quanto que você se avalia de 1 a 10 que você está focado no lucro da empresa que você trabalha ou da sua empresa, né? Hoje você é gestor. Porque isso também é muito importante. Esses são pontos que te destacam como líder, né? Gestores nem sempre se atentam a isso ou trazem números de forma efetivas, né? De forma muito efetiva aí para trazer a lucratividade da empresa. Olha só, Sandro, a gente fez programa de sucesso pessoal, né? Focamos em algumas coisas. Olha quantos pontos de melhoria ainda para fazer na parte de liderança. Que bacana você trazer isso, né? Porque você é um ótimo gestor, está estabelecendo aí um programa super bacana de PDI aí com a sua equipe de retorno de feedback e tem esses pontos de melhoria para a área, né? De lucratividade, de inovação. Isso é muito importante também se atentar. Ok? Vamos lá, pessoal. Falando um pouquinho das conclusões. Como que vocês estão, de uma forma geral, né? Eu queria entender, primeiro eu queria parabenizar, porque quem está aqui hoje, o Brian Tracy fez vários estudos aí comentando do quanto as pessoas param para se analisar e param para se investir nelas mesmas, né? A gente investe dinheiro em tudo e não investe em nós mesmos. Então, vocês estão aí entre os 10% de população que investe em vocês aí dentro do mundo de negócios, porque a maioria das pessoas não fazem isso. Então, primeiramente, parabéns, porque de uma forma ou de outra, falar 10 habilidades, 10 competências de liderança vai trazer algum conhecimento a mais para vocês. Agora, eu queria ouvir um pouquinho de vocês a conclusão. Ouvir ou pelo chat, né? Quem quiser falar, fica à vontade. Mas como que foi pensar nesses 10 quesitos aí? Como que foi a análise aí do resultado de vocês? Vocês podem comentar um pouquinho? Alguém quer comentar? Um pouquinho mais detalhado? Um de cada vez. Bacana, Sandra. Pegou os pontos que mais te trouxeram atenção aí, medição, visão de futuro e a questão financeira, exatamente. A questão da lucratividade da área, né? Quem mais? O pessoal que está participando, teve mais algum insight, alguma ideia, alguma conclusão? Quando estavam se avaliando?
Vai fazer o planejamento, né, Sandro, de como focar para ir para a próxima etapa. A gente vai fazer o programa de liderança, né? Aí a gente vai conseguir fazer esse foco. Com certeza vai dar tudo certo. O lado bom disso, gente, é que todas essas habilidades, todas essas competências, sem exceção, elas podem ser aprendidas, tá? E vocês podem se tornar excelente em gestão e obter o máximo de resultado da sua equipe. Né? O Brian Tracy fala que ninguém nasce com aquela líder nato, né? Tem gente que tem mais facilidade, ok, mas todo mundo tem habilidades e competências a desenvolver, e quando a gente fala de habilidade e competência, todas podem ser desenvolvidas sem exceção, ok? Então, além desse material que eu trouxe aí, que gerou essas conclusões para vocês, outra forma que eu posso contribuir com vocês é com o nosso portfólio lá da SB Coaching. O Sandro já conhece um pouquinho, né? Tem algumas pessoas que já participaram de outro webinar, que já deve ter ouvido falar. Mas nós temos a parte de carreira, a de administração do tempo, que às vezes você vê que é um ponto aí que é muito importante. O sucesso pessoal, sucesso nos negócios, quando a empresa é sua, né? A parte de vendas para você alavancar. E, obviamente, o sucesso em liderança também. Então, como hoje a gente está falando mais da questão focada em liderança. O Sandro colocou sucesso pessoal, recomendo muito. É muito bom, né? É que eu sou suspeita para falar, mas é muito bacana mesmo. Sandro adorou, gente. Aí, ó, tô recomendando para vocês. O sucesso em liderança, eu queria trazer um pouquinho mais detalhado para vocês conhecerem, porque é o nosso foco aqui de hoje, que ele vai trabalhar exatamente esses tópicos que a gente falou, né? Então, como que você vai conseguir trazer a sua equipe para você? Como que você vai engajar? Como que você vai motivar? Como que você consegue extrair o melhor de cada um da sua equipe, né? Como que você faz esses feedbacks de uma forma mais efetiva? Como recruta, né, e seleciona para ter um time de fato vencedor? Então, esse programa de sucesso em liderança, todos esses pontos, todas essas habilidades que ele comentou, ele trabalha. Inclusive a parte de administrar o tempo também, tudo ele engloba, porque essas habilidades, elas são muito ligadas umas às outras. Se você está abaixo em uma e você não tomar cuidado, começa a baixar em todas, né? E é a mesma coisa quando você começa a melhorar em uma, você consegue começar a melhorar em todas e trazer mais resultado. Então esse programa vai trazer muito essa questão de você ter um time muito próximo que vai te trazer mais resultado, certo? Essa solução vai fazer com que a sua equipe trabalhe mais unida, de uma forma geral, porque vocês vão conseguir delegar, supervisionar, dar bons feedbacks, acompanhar a equipe, né? Se ele falar algo sobre retenção de talentos, sim, ele tem uma etapa dentro desse programa de sucesso e liderança que ele foca na parte de recrutar, né, de selecionar. E aí, nesse caso, ele fala um pouco de como você reter, e ele fala principalmente na parte de engajar e de gerar comprometimento. Aí ele dá muitas dicas aí, ferramentas que você pode ajudar na retenção de talentos, viu, Sandro? É bem bacana. Porque é uma das coisas mais importantes, né? Os líderes, eles investem muito dinheiro e tempo numa nova contratação. E a maior dificuldade hoje é reter. A gente fala, poxa, tem tanto desemprego e tudo, mas quem está aí no mercado, na ativa, se atualizando, fazendo curso, eles estão sendo assediados pelo mercado. Então, você tem que conseguir reter. Ele traz bastante isso sobre o time, sim. É um dos pontos principais, tá bom? Então, como é que funciona, pessoal? Eu queria primeiro saber se vocês acham interessante as soluções, se vocês acham bacana. Pode colocar só um sim ou não, sem compromisso, para eu entender aí se fez sentido para vocês esse webinário,
as informações que a gente trouxe, né? Vocês acham interessante? Vocês podem colocar um sim ou não para eu saber se é interessante? Muito bom, Irene. Obrigada. Boa, Valdir. Bacana. O Sandro já é suspeito que nem eu, né, Sandro? Mas é interessante mesmo, a questão de liderança é bem bacana. Gente, todas essas soluções, para clarear para vocês, inclusive a de liderança, elas trazem até certificação internacional. Porque o próprio Brian Tracy, ele faz os vídeos dessa solução, tá? Então são vídeos online aí, que ele mesmo fala, então são traduzidos. E quando você finaliza essa solução, você tem um certificado internacional. E o conteúdo dela é exclusivo no Brasil, porque só a SB Coach tem essa parceria com a Brian Tracy International, tá? O melhor custo-benefício, porque você tem o pacote completo aí da solução, com as sessões voltadas para resultado. Então, a gente vai intercalando o conhecimento da solução aí, do técnico, com o colocar em prática. E por um valor infinitamente inferior a fazer um curso fora, né? E aí você tem um curso de como se fosse internacional. De como se fosse, não, é internacional. Você não tem que ir para fora fazer. A utilização é imediata, porque essas sessões que a gente faz, você vai colocando na prática a partir do primeiro dia, né? Então você já vai trazendo o resultado aí na segunda, terceira sessão que você vai começar a ver os vídeos aí do Brian, você já começa a trazer resultado. Não sei se o Sandro quer falar um pouquinho, se pode também, não sei se você está ocupado aí dirigindo, mas dessa questão, né, da gente fazer as sessões e o livro junto, né? Que foi isso que você mencionou para mim, que foi mais bacana no seu programa. Não sei se você consegue falar agora, tá? Mas fica à vontade, se quiser colocar aí pra gente, o pessoal lê aí depois. Oi. Oi, Sam. Tô ouvindo, pode falar. Realmente, né? Eu sou suspeito mesmo, mas eu amei, eu achei muito uma ótima sacada essa questão de você ver um vídeo, ter um material para preparar previamente, porque já prepara você no foco do estudo, né? Da sessão, você já consegue pensar em alguns pontos, mas durante a sessão cai muita ficha também. A Ivra, ela consegue também preparar bem, ela já sabe a nossa realidade, já faz uma entrevista prévia, né, com o que nós esperamos, então ela prepara já pontos para ajudar a gente mesmo a pensar, e principalmente a parte prática, né, que a gente já começa a ver resultados rápidos, né, então de uma semana para outra você já traça um plano, já vê se está dando resultado, então realmente eu recomendo muito, né, eu tenho certeza que o sucesso em liderança também é um sucesso mesmo, né, então eu recomendo mesmo, né, apesar de ser suspeito, né, mas eu recomendo mesmo. É suspeito porque gostou muito, né? Então tá valendo. Muito obrigada, viu, Sandro, pela participação e pelo depoimento. É importante as pessoas que já fizeram, porque como é muito diferente no mercado, não existe isso no mercado, né? Eu até vi pessoas parecidas com treinamento e trazendo uma sessão ou outra entre os treinamentos, mas internacional, chancelada pelo Brian Tracy, o conteúdo exclusivo não tem. Então acaba sendo uma novidade. Então é bacana ouvir um pouquinho de quem fez, sim. Muito obrigada, viu, Sandro? E o resto das pessoas que estão aí, vocês acham que faz sentido trabalhar com uma solução dessa? Vocês que trouxeram alguns pontos aí a desenvolver, né? Vocês conseguem se imaginar desenvolvendo esses pontos? Vocês conseguem, imaginem-se, né? Em 2, 3 meses, ouvindo a sua equipe te elogiando como líder, recebendo feedback positivo do seu gestor, né? Fazendo aí um feedback 360 graus e sendo reconhecido na empresa como um bom líder. Imaginem-se assim, né? A partir do momento que vocês trabalharem suas habilidades. Certo? Bom, pessoal, queria ver aí se todo mundo entendeu bem, se foi bacana. Queria entender as insights, as conclusões, as dúvidas. Alguém quer colocar algum ponto, quer abrir o microfone ou quer colocar no chat, fica à vontade, aproveitem esse tempo que vocês estão
investindo em vocês, né? Tirem suas dúvidas, suas conclusões, me fala um pouquinho como foi se autoavaliar, fiquem à vontade, tá bom? Porque o importante é vocês participarem. Eu queria saber aí quem que falou sim, se é interessante as soluções, né? O que acha qual que seria o ponto interessante a trabalhar? Que nem o Sandro comentou lá, a parte da questão financeira, da medição. Alguém mais chegou em alguma conclusão, né? Entendeu o quanto é importante trabalhar isso o quanto antes? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Ó, para vocês aí, o pessoal tá tímido. Mas para vocês que se interessaram, que gostam aí da solução, eu separei todos os inscritos, né? Para poder passar essa gravação, para poder passar o PowerPoint. Então, vocês vão poder analisar com calma também. Isso é um material riquíssimo para vocês terem. E as primeiras 5 pessoas aí que vierem conversar comigo sobre a questão da solução, se quiserem conhecer desses participantes, eu vou conseguir oferecer um desconto especial para poder conhecer, tá? Então, a gente vai fazer praticamente um preço de custo para que possa conhecer e possa ter a experiência positiva como a do Sandro e tudo mais. Então, a gente vai dar esse benefício aqui para os participantes, ok? Pessoal, é isso. Alguém quer fazer algum comentário? Elogios, críticas, sugestões? Estou aberta. A gente vai ficando por aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, abrir microfone ou no chat, fiquem à vontade. Ayamara, Valdir, tudo bem com vocês? Bom, eu ia aguardar. Obrigada a você, Irene. Obrigada, Sandra, de coração. Eu fiquei feliz que você conseguiu entrar, é bacana, né, para se avaliar. Obrigada. Gratidão. Ótimo, Valdir. Gostaram? Então é isso aí, pessoal. Queria agradecer muito a participação de todos vocês. A gente se vê. Eu vou passar para vocês, tá? A apresentação e tudo mais, a informação das soluções. A gente aproveita que está chegando o final do ano e corre atrás para já trazer resultados diferenciados no segundo semestre, certo? Ainda dá tempo. Que depois começam as festas e aí ninguém mais consegue fazer nada na correria, né? Então, gente, muito obrigada. Obrigada pela participação de todos aí no chat. Obrigada mais uma vez, Sandro. A gente vai se falando, tá bom? Aqui estão meus contatos. Eu vou passar para vocês pelo e-mail e pelo WhatsApp. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Boa noite. Um abraço.